Que Deus ilumine a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 1010. Inclua a partir de agora o seu nome e o nome dos seus familiares. Você pode enviar-nos uma mensagem pelo WhatsApp, escaneando o código que aparece aí no seu aparelho receptor. Estaremos determinando nessa sexta-feira que você e a sua família sejam libertos. Na sessão do descarrego, nós levamos todos aqueles que chegam com problemas espirituais, com vícios, com situações que aos olhos humanos parecem insuportáveis e impossíveis de ser solucionadas. Nós colocamos esse problema na mão de Deus, na mão daquele que pode resolver esta situação. Se você também quer se livrar dos problemas que você tem vivido, usando a sua fé na palavra de Deus, esteja conosco hoje mesmo. Você vai acompanhar testemunhos de pessoas que usaram a fé, seguiram essa direção e alcançaram o resultado. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Tenho um salão de cabeleireiro e uma funcionária que eu tinha lá, fui obrigada a despedi-la. A mãe dela foi ao meu salão, ameaçou-me, inclusive que me ia fazer um bruxedo. Começou um sofrimento horrível. O meu nome é Anabela Marques e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou já em criança, muito no nervosismo, já vinha da minha mãe. Minha mãe era muito nervosa, batia-me muito. Eu fui separada dos meus pais devido a uma doença que era a asma. Os meus pais moravam muito longe do hospital, então fui obrigada a ficar numa tia. Eu cresci na revolta, não é? E muito revoltada, com a minha mãe principalmente. E quando fui viver com ela, batia imenso nos meus irmãos, agredia os meus irmãos. Isso foi-me acompanhando sempre. Eu casei, tive 2 filhos, mas acabei por me separar. Tive esse nervosismo, essa agressividade toda, que eu não sabia lidar nem com os meus filhos, nem com o meu marido. Recomendada por uma pessoa amiga, procurei uma cartomante. E então as coisas pioraram mesmo, não é? A partir desse momento, as coisas começaram-se a agravar mesmo. Mais tarde, eu juntei-me com o pai da minha filha, não é? Tive uma filha, juntei-me com o pai dela. O sofrimento continuava a mesma coisa, não é? Sempre brigas, discussões, eu sempre nervosa. Tenho um salão de cabeleireiro e uma funcionária que eu tinha lá. Tive que a despedir, não é? Que ela tinha más atitudes, não é? Tinha atitudes que não eram as corretas e eu fui obrigada a despedi-la. No momento em que eu tomei a decisão de despedi-la, a mãe dela foi ao meu salão, ameaçou-me, disse-me imensas coisas, insultou-me, inclusive que me ia fazer um bruxedo. E o que é certo é que eu comecei a encontrar coisas na porta do salão. Encontrava sal, às vezes encontrei um ramo. Passava um mês dessas coisas aparecerem. Bem, então tudo agravou lá em casa, não é? Era dores de cabeça, o meu marido não conseguia falar comigo, não conseguia olhar para mim, discutia imenso com a filha, agredia a filha. O meu filho, entretanto, meteu-se nas drogas, foi nesse período. E começou um sofrimento horrível. Continuei a procurar cartomantes para me ajudarem e nada, só as coisas pioravam, não é? Parecia que melhorava, mas não, só agravava. A partir daí andei nesse sofrimento, foi mais ou menos, isso durou mais ou menos 2 anos, até que encontrei o Centro de Ajuda. Comecei a minha libertação aos poucos, a minha filha também, o meu filho também se libertou das drogas. Todos os dias que ia eu via pequenos sinais, não é? E pronto, e a minha vida mudou, porque eu perseverei, não é? Fui ficando mais forte a cada dia, não foi fácil, não foi de um dia para o outro. A minha vida hoje é outra, não é? Eu sou feliz, graças a Deus, tenho o meu filho bem também, liberto, casado, a minha casa tem paz.
Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história da Anabela, que ela tinha problemas espirituais, os seus filhos estavam sofrendo com vícios, e você veja, quantas são as pessoas que ainda que estejam passando uma situação deplorável, espiritualmente falando, estão no fundo do poço, mas ainda assim não reagem, ainda assim não tomam uma atitude de fé para sair da situação que estavam vivendo. Elas aceitam, preferem sofrer do que vir e buscar ajuda de Deus. Mas outros, como a Anabela, eles tomam a decisão, dizem basta para o problema. E nessa sexta-feira estaremos levando a todos aqueles que estão cansados de sofrer, estão cansados de carregar um fardo pesado, e vamos levá-los a se libertar, a usar a fé, colocando a sua confiança na palavra de Deus, tendo a certeza que o mesmo Deus que curou e libertou a Anabela e o filho dela vai fazer o mesmo na sua vida. 020-7272-10, qual o problema que você tem enfrentado? Envie-nos agora, nós queremos orar por você. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. O mundo oculto. Eu servia os encostos, eu fazia os rituais que eles mandavam. Eu fiquei em torno de 7 anos servindo aos encostos. Quem se envolve com espíritos obsessores, normalmente espera algo em troca. Comecei a achar que se eu ficasse lá servindo aqueles encostos, eu ia conseguir ter na vida tudo que eu sempre sonhei, que eu queria, que era sucesso profissional, dinheiro, uma vida sentimental, queria ter um marido, casar, todas essas coisas, né? Bianca e Maria contam que se entregaram de corpo e alma, gastaram tempo e muito dinheiro em busca de resultados. Mas não surtiu o efeito, né, que eu procurava. Na realidade, o saldo na vida das duas mulheres foi bem diferente. A minha vida não andava pra frente. Nada dava certo, por mais que eu servisse realmente de todo o meu coração. E eu não via as coisas andar. Sofri muito. Eu paguei um preço muito alto. Maria teve a saúde drasticamente abalada. Eu tive muita dor de cabeça, eu era depressiva, tinha arritmia. Eu tinha uma ansiedade assim que eu não dormia, eu tinha muita insônia. Eu interferia na vida profissional, eu ia trabalhar, eu tinha que me controlar, porque a pessoa falava uma palavra para mim, já era assim, eu já queria brigar com as pessoas, eu brigava comigo mesma. O meu fundo de poço foi quando eu descobri que eu estava com a doença no coração, uma arritmia. E quando eu fui aos médicos, eles falavam que eu tinha que viver assim, porque aquilo ali não tinha mais jeito. Chegou um momento que eu só tinha desejo de tirar a minha vida. Tá? Falei, pra que viver? Bianca também pensou em suicídio. E não foi uma vez só. A cada frustração, o desejo de morte surgia novamente. Eu me envolvia com uma pessoa e não dava certo, gostava de uma quebrava a cara, eu fazia diversas oferendas, ia para cemitério, um monte de coisa, porque realmente era muito fiel a eles, né, os deuses. E aí isso aqui eu só quebrava a minha cara. Era assim, era dar um passo pra frente e 10 pra trás. Então eu comecei a beber, comecei a frequentar baladas. Eu me tornei uma pessoa que eu nunca imaginava que eu seria. E só que era assim, acho que o pior pra mim foi ter vivido de aparências. Porque eu era muito de status. Eu queria mostrar ser uma pessoa que na verdade eu não era. Então eu sofria calada, né? Eu era o tipo de pessoa que eu sofria calada. Eu queria que todo mundo visse uma Bianca que não existia. Então era um sofrimento interno. Já tentei me matar várias vezes. Às vezes eu tava assim no metrô e vinha aquela voz: se joga.
Bianca resolveu dar ouvidos a outra voz. Vai haver alegria e paz na sua vida. Quem tinha algum sintoma não vai encontrar mais. Não vai encontrar mais a dor, a enfermidade, o mal. A depressão acaba. Você vai provar de uma paz, de um refrigério. E se você crê, diga assim seja. É por meio de palavras como essas, ouvidas na sessão do descarrego, que toda sexta-feira, inúmeras pessoas dão início a uma nova vida. O primeiro dia que eu fui, eu já saí dali leve, calma, sem dor, porque eu vivia com dor 24 horas, né? E eu fiquei maravilhada, porque eu não dormia, eu dormi. Eu não comia direito, eu comecei a comer. Deus me devolveu a vida. Hoje eu tenho uma saúde, eu digo assim, né, de jovem, né, porque geralmente jovens, né, têm uma saúde boa. Eu faço exames anualmente, eu faço biocheck-up e graças a Deus eu não tenho um tipo de doença. Até mesmo um resfriado eu não tenho. Eu sou uma pessoa saudável, tá? Eu como bem, eu durmo bem, eu trabalho, sabe? Tenho uma alegria, tenho paz. É uma coisa assim que se eu pudesse, eu dava para as pessoas. Essa vida que Deus me devolveu foi para eu mostrar para outras pessoas que tudo é possível. E quando eu cheguei nessa sessão de descarrego na igreja, foi assim, eu nem sei explicar com palavras, porque foi algo tão sobrenatural. Quando eu cheguei na porta, na calçada da igreja, os meus joelhos se dobraram. O pastor falava, ninguém chega perto dela. Se ela veio falar com Deus, ele tá esperando ela. Na hora que ele falou isso, eu falei, poxa, pelo menos para alguém eu sou especial. Tem alguém que me acha especial, porque todo mundo me tratava muito mal. E eu era muito desprezada, muito rejeitada. Meus pais haviam me rejeitado desde quando eu nasci. Eles nem me criaram. Aí eu falei, poxa, eu sou especial para alguém, então eu vou ficar com esse Deus. E eu saí sorrindo da igreja. Eu não tava nem entendendo nada que tava acontecendo. Eu só falei assim, poxa, cheguei aqui, tentei me matar 2 vezes, não consegui. E agora eu tô saindo sorrindo, com uma alegria, uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca, nunca. Aí, naquele dia eu falei, eu nunca mais vou sair desse lugar. Hoje saiu tudo. Hoje eu não vejo mais vultos, eu não ouço vozes, eu não vejo espíritos, nada. Hoje eu durmo, hoje é uma alegria imensa. E hoje, assim, eu não troco nada disso por pessoas, por coisas, por relacionamentos, nada. Eu posso ficar sem nada, eu posso morar na rua, mas que eu continuo com a paz que eu estou. Porque isso que foi o diferencial na minha vida. Se você também quer nascer para uma nova vida, livre-se de todos os males espirituais na sessão do descarrego, sexta-feira, no Templo de Salomão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele.
e o mundo não o reconheceu. Veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer o uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, alcança essa pessoa que se encontra agora nos hospitais, talvez está sofrendo na sua casa, porque foi, meu Deus, diagnosticada com um problema de saúde gravíssimo, ou um problema espiritual ela tem enfrentado. Que o Senhor venha alcançá-la, que o Senhor venha libertá-la, tira ela desse sofrimento, meu Deus. Consagra esta água e nós determinamos que aquele que beber da água seja fortalecido e abençoado. Beba da água com fé, seja abençoado aí agora. Respire fundo e creia que para Deus não existe barreiras, não existe nada impossível. A partir de agora você está livre do peso, da angústia, da tristeza. Esteja conosco hoje mesmo em uma das nossas reuniões. Para mais informações das reuniões próximas da sua residência, acesse o website que aparece aí no seu televisor. Lembrando que às 10 da manhã, todos os domingos, temos a poderosa novena, essa reunião de fé que faz com que todos aqueles que cheguem tristes, angustiados, venham ser fortalecidos e renovados. Traga a sua família, os seus amigos, não venha sozinho. Para mais informações, 020 7272 1010. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.